Na memória de cada neto boêmio ficou gravada a imagem dos avós, contando as suas histórias. Algumas originais, outras subjetivas, mas que juntas formam uma riqueza cultural importantíssima. O objetivo desse trabalho é documentar parte desta epopeia que sabemos existe no seio de cada família, porém individualmente guardada. Nem de longe poderemos mostrar todo este cabedal. Nosso interesse é deixar para as novas gerações a ponte que une o passado e o presente, conferindo-lhes uma identidade étnica. A história dos descendentes boêmios que vieram para Nova Petrópolis inicia na década de 1870. Nessa época, a Boêmia pertencia ao Império Austro-Húngaro e o imperador era Franz Joseph I, da dinastia dos Habsburgos. No Brasil, tínhamos o Império Brasileiro, onde reinava D. Pedro II, da dinastia dos Bourbon e Bragança, filho da austríaca Dona Leopoldina. Mas por que vieram para o Brasil? De onde vieram exatamente? Em que trabalhavam e o que pretendiam fazer aqui? Qual foi a contribuição trazida e dada a esta terra que os acolheu? Onde exatamente se estabeleceram? Muitas são as perguntas e procuramos algumas respostas na literatura já existente e, principalmente, na memória ainda viva, antes que o tempo a faça cair no esquecimento. Em Nova Petrópolis, várias correntes de imigrantes se estabeleceram, criando grupos e comunidades mais ou menos fechadas, devido às condições físicas dos terrenos, à origem étnica, cultural e religiosa. Os imigrantes boêmios vieram depois dos alemães do Hunsrück, dos saxões e dos pomeranos. Fixaram-se na linha imperial. Linha Brasil, Linha Araripe, Linha Marcondes, 9 colônias, Linha Ávila e na sede de Nova Petrópolis. Eram, na maioria, católicos. Existe uma diferença de anos entre linha Imperial, linha Brasil e linha Araripe, da colonização dessas três localidades. No mínimo 2 anos de diferença de uma para outra, de início de ocupação das colônias. Podem ter chegado os colonos no mesmo período, mas eles não ocuparam o seu espaço completamente. Então, nos registros que nós temos aqui, oficiais, existe essa diferença de tempo. Deve ser porque eles tinham que ter um tempo para fazer o preparo do seu espaço, né? Então, provavelmente eles ficavam na colônia dos anteriores, em algum local, e iam trabalhando a sua terra. Eles vieram no dia 20 de dezembro de 1874 e vieram aqui nas 9 colônias, no meio da Mata Virgem. E não encontraram nada, só que Mata Virgem, não tinha casa, não tinha nada. E primeiro eles vieram para fazer uma cabana, para se abrigar aqui nas 9 colônias. Como não tinha nada, eles ficaram lá na linha Imperial, no Kringsjohan. Ele tinha lá um galpão grande, já, então eles se abrigaram lá no galpão do velho Kringsjohan. E de lá, segundas, vieram para 9 colônias e trabalharam a semana inteira e sábados voltaram para a linha Imperial de novo. Meu bisavô, Reinhold Peters, veio da região de Falkenau, da Boêmia, da região de Karlbad. Quando eles chegaram em Nova Petrópolis, estava sendo aberta a região da linha Araripe.
muitos chegaram a bordo de navios a vela e a vapor. Foram 72 dias de viagem através do Atlântico. O que eles contavam da viagem? Eles embarcaram em Hamburgo, naqueles navios enviados pelo Brasil, que eram umas naus portuguesas. Eles iam costeando a parte do continente europeu. Na parte que fica entre a Europa e a Inglaterra, sempre tem tormentas e eles passaram períodos muito difíceis, até acharam que iriam naufragar, porque esses navios não tinham quase resistência, né? Mas quis Deus que eles conseguissem passar. Vieram então depois em mar aberto, que é outro tipo de movimento, com muito medo, ao Brasil. Que eles vieram com um navio daqueles que tinha esses panos. Em português nem sei dizer, em alemão diz Segelschiff. Em alemão, Segelschiff. E que eles às vezes veio o vento contra a viagem. Levava eles 2, 3 dias para trás. Na região da Boêmia, hoje República Tcheca, os boêmios, sudetos alemães, falavam o bimbisch, um dialeto baseado na língua alemã, conservada por eles. No Brasil, fundiu-se com os outros dialetos germânicos das localidades já colonizadas e se perdeu no tempo. Georg an Kaller und Hola dosen eher, vergaßen nie die Gabel, das Messer und der Taler. Ich weiß, dass das Rochen schuld ist, aber das Rochen lasse ich nie. Oh Jemmers, heute darf man auch nicht so, sonst kommen wir schon frühzeitig mit an Schor geworden. Der Mann fährt spazieren, offen und die Erdbeeren, die tut man mit dem Kerbelreit dran. As famílias boêmias que aqui chegaram conforme registro no livro de Padre Arsênio Schmitz foram as seguintes.
Alguns dos passaportes destes imigrantes ainda hoje são conservados. Em alguns poucos documentos constam os dois idiomas, o tcheco e o alemão. Mas por que saíram de sua pátria? Em registros históricos encontramos as seguintes causas: fragmentação das propriedades agrícolas, desemprego, falta de compradores para a produção artesanal por causa da industrialização, escassez de alimento devido à grande explosão demográfica, secas que contribuíram para a perda das produções agrícolas, as guerras que recrutavam os jovens como soldados, ora de um, ora de outro rei. Isso não os fazia sentirem-se como defensores de uma pátria. Impostos altos e pesados, a propaganda sobre o Brasil, a presença de Dom Pedro II aqui no Brasil, sendo filho da princesa da Áustria, Dona Leopoldina. E diga-se de passagem, os próprios governos europeus incentivavam a imigração, procurando assim uma solução para os que ficavam. As companhias de colonização do Brasil financiavam as passagens. Sabe-se que todo este entusiasmo por uma vida melhor sofreu um duro golpe quando chegaram ao Brasil. As promessas feitas pelos governos não foram cumpridas e os imigrantes sentiram-se entregues à própria sorte. O que falaram os avós imigrantes sobre isto? Que eles não se imaginaram, nunca tinham visto uma mata nativa, uma mata tão pesada. Eles encontraram, como é que se diz, cacharana, daquelas árvores bem grossas que tinha mais que 2 metros de diâmetro. Então nem ferramenta não tinha para derrubar. Então primeiro tinha que pegar auxílio de outros e cortaram com simples machado. Bom, os nossos antepassados temos que partir do ponto de que eles não conheciam nada sobre o Brasil. Não conheciam nada, nem do Brasil nem da América do Sul. Né? E, naturalmente, quando veio a propaganda dos interessados em levar imigrantes, que percorriam toda a Europa e também a Boêmia, eles contavam coisas fantásticas, que não são realidade. Falavam, é verdade, que as terras são férteis, que havia terra à vontade para todos, que as florestas eram ricas e tudo, mas não davam aos nossos imigrantes uma ideia de como eram as terras, de como eram as nossas florestas aqui. Aí ela disse que eles não tinham mais terra, eles acharam que eles podiam ganhar aqui muita terra para plantar, porque eram colonos. E a avó já foi para a fábrica, não podia mais se sustentar em casa como na colônia, né? Muito mato, eles não eram acostumados a trabalhar no mato. E o que comiam primeiro no início eles ganharam um pouco de alimentação do governo, mas depois eles tinham muita saudade das frutas, que eles tinham muita fruta lá e aqui não tinha mais nada, tinha que fazer tudo, né? Tinha que plantar primeiro, até que derrubaram as árvores. Ele saiu mais assim para não mais servir para militar. Ele não queria mais, aí ele saiu. Mas assim, quer dizer, mais fugiu mais. E a avó foi com toda a família, veio. Eles tinham terra e não tinha mais terra que chega, tinha que ir para as fábricas já. Eles não eram acostumados, queriam mais uma terra, né? Ela disse que foi muito difícil fazer um comércio aqui no Brasil, foi muito difícil. Porque não tinha nada quando eles chegaram, que era muito difícil fazer um comércio. Que não tiveram material para derrubar os matos, nem para cultivar a terra, nada disso tiveram. Esse meu antepassado, esse Reinhold, veio ao Brasil com sua avó. Ele era adolescente, tinha em torno de um pouco mais de 12 anos, não sei se tinha 12 ou 14. E ele foi chamado para a guerra, porque aquela região ali era fronteiriça, né? Então estava em constante guerra, sempre tinha uma guerra lá, e algum motivo tinha, que ninguém queria perder a sua terra, né?
E aí então essa avó disse não, meu neto não vai para a guerra, não vai morrer ali. Então ela pegou durante a noite o menino nas mãos e foi com a roupa do corpo, o dinheirinho que ela tinha em casa e se mandou mundo afora. A vinda dos boêmios para o extremo sul do Brasil foi incentivado pelo governo imperial para assegurar a posse destas terras, principalmente pelos agricultores, acreditando que eles defenderiam suas propriedades dos espanhóis. Diferente dos outros imigrantes que já na Europa sabiam cultivar a terra, muitos boêmios eram artífices e operários, serralheiros, carpinteiros, ceramistas. Mein Vater hat das gemacht. Quem não viu fazer isso, não ia imitar. E lapidadores de pedras. Profissionais liberais animaram-se a emigrar porque supunham que, para onde fossem tantas pessoas, seus serviços seriam necessários, procurados e rendosos. Sabe-se que não foi bem assim. Tiveram que se adaptar como agricultores para sobreviver. Tem muitos que, como profissão, tinham trabalhar em cristal. Mas aqui não puderam mais exercer essa função, porque eles não tinham mais resistência física e não tinham o cristal para trabalhar. Então aqui eles tiveram que se adaptar a ser colono. Pagaram um preço muito alto. Como todo mundo queria terras, terras e terras, e as terras eram prometidas também, não de graça. Não vamos agora pensar que tudo era de graça. Tinham que ser pagas, mas tinha um prazo muito grande para pagar. Aí então aquilo era sedução para todos, mesmo aqueles que eram profissionais, que tinham outras profissões lá na Boêmia. Eles então também se deixaram seduzir pelas terras. Vejam vocês que aqui em Nova Petrópolis não só vieram agricultores, como vieram muitos outros profissionais. Por exemplo, vieram da Boêmia aqueles lapidadores de cristal, né? E vieram muitos para cá que perderam completamente aqui a sua profissão. Tiveram que se adaptar para a agricultura, né? Ele deveria ser um marceneiro, mas além disso ele era eletricista de muitas coisas complicadas, porque ele fazia as pilhas para dar luz, e assim então foi a primeira luz elétrica que funcionava aqui nas casas. Este armário tem mais de 100 anos. Este foi o meu bisavô que fez para o casamento da minha avó. Zum Andenken zur Hochzeit von Josef Hillebrand, 1892. A que mais veio para cá com os boêmios, que ficou aqui, foi a de tecelagem. Todos os tipos em algodão, que eles também plantavam. Por exemplo, as malhas, né? É um resultado de uma tradição artesanal, né? Da fiação, da tecelagem, que eles inclusive continuaram aqui na Petrópolis. Imigrantes vindos de regiões industrializadas da Boêmia não conheciam nem mesmo os elementos rudimentares de agricultura. Perigos os rondavam, deixando-os sob constante tensão. Moravam no meio da Mata Virgem, ameaçados por feras e índios, sem ter estrada, comunicação ou amparo. Foram dias, meses, anos de doloroso e total abandono dos governantes, passando por angústias indescritíveis. Então toda Nova Colônia, de lá para cá, era um pinhal, e neste pinhal aqui eram concentrados o porco do mato, os tigres, ou como é que é, a onça pintada, e também tinha índios também na época, mas é que os índios já se tinham um pouco retirado. Os perigos que eles encontraram, porque aqui era uma zona coberta por uma floresta considerada Mata Atlântica, e aí tinha também a fauna que habita normalmente a Mata Atlântica. Entre esses animais que havia aqui eram as onças, né? Onça pintada
e o chamado leão-baio. Um outro animal mais perigoso do que isto, até uns, era o javali, o porco do mato. O porco do mato porque vinha em hordas e tinha aqueles dentes, eram muito agressivos. Se uma pessoa estivesse no roteiro do porco do mato, podia ser estraçalhada por eles. Até os índios tinham medo. Outro perigo eram as serpentes. Jararaca é da família das urutus, né? E ela é muito venenosa. Outro perigo eram os acidentes com a derrubada do mato. Então eles não sabiam muito bem lidar com as árvores, porque aqui o mato está coberto de liames, de cipós, o que, por exemplo, eu creio que no Bremerwald não tem tantos. As árvores são mais assim limpas, como nós diríamos, né? Porque muito mato lá já é replantado. Mas aqui existem os liames, os cipós. Então eles começavam a derrubar a árvore e de repente imaginavam, ela vai cair para a direita, de repente por causa de um cipó, ela torcia e caía para o outro lado e muitas pessoas morreram desses acidentes. Fizeram um galpão lá, embaixo era bem limpinho e em cima eles fizeram um tipo de sátio, uma escada para cima onde eles foram dormir. Então a avó ficou sozinha lá. Quando ele saiu, às vezes tinha que demorar uns 2, 3 dias até que chegou de novo para casa, né? Então ela puxou a escada para cima e colocou um facão no lado para ter medo dos animais selvagens, né? No início eles não podiam logo plantar, eles tinham que derrubar primeiro o mato. Aí eles plantaram tudo que eles precisavam para comer, né? Feijão, um pouco de milho e tudo que eles precisavam, talvez aipim, essas coisas, nem conheciam ainda. Tinham que fazer fogo durante toda a noite, porque isso era uma maneira de evitar que os animais chegassem muito próximos. As primeiras casas não tinham porta nem janela. O vento passava, a chuva entrava. Para dormir não tinha cama, não tinha chão, não tinha assoalho, né? Tinha o chão batido. Aí eles colocavam folhas secas e alguns panos por cima. Isso eram as grandes camas deles, né? Depois é que eles começaram a fazer aquelas que a gente chamaria de cama de campanha, né? Que é cruzado de galhos e uma lona por cima, né? Só que essa lona não era lona, era pele de animais que eles curtiam. Traziam consigo a experiência de escassez de alimentos e outros bens de primeira necessidade. E não havendo ninguém a quem pedir ajuda, buscaram solucionar suas dificuldades e interesses por conta própria. Suas necessidades básicas de subsistência os fez organizarem-se. Eles não conheciam nada daqui. Eles não conheciam as épocas do ano. Eles não conheciam o tipo de plantações que poderiam fazer. Que o que plantavam lá, a forma de plantar, não era a mesma daqui. As sementes eles tinham que pegar com os vizinhos, que mesmo que nas leis da imigração dizia que eles receberiam terra, animais, sementes, alguma coisa para dar início aqui, nada disso aconteceu. Alguns no início, os primeiros grupos que vieram para cá receberam alguma coisa, os outros grupos não receberam mais. Então eles tinham que pegar com os vizinhos. Isso levou muito tempo para ajeitar, então a fome bateu. Muita criança morreu de fome. Por isso quase todos os cemitérios que nós encontramos por aí no nosso município, as primeiras ocupações são de crianças. As casas que eles começaram a construir depois era... quando já tinha uma clareira um pouco maior, eles faziam uma armação e em cima dessa armação eles colocavam a tora. E aí então um ficava no lado de cima e outro no lado de baixo e serravam aquelas tábuas ou aquele material que eles precisavam para a construção, se eventualmente era tora ou o que era, né? No seu país de origem não havia mata virgem como aqui. O que fazer com as imensas árvores que ocupavam as terras que deveriam ser cultivadas? Conta-se que os boêmios, tendo perdido muito tempo durante a primeira primavera e parte do verão para deixar o terreno bem limpo e arrumado para o plantio, perderam a época da semeadura.
O inverno chegou, os alimentos estavam no fim e não havia nada para colher. Os imigrantes não praticavam a agricultura somente com vistas ao mercado, mas exclusivamente para garantir a subsistência deles mesmos. Isto os levou a plantarem de tudo. Os produtos excedentes eram vendidos, pois precisavam pagar suas dívidas com o governo ou companhias de colonização. Quanto à criação de animais, tinham igualmente todos os tipos possíveis. Bovinos para o trabalho e carne, porcos para carne e banha, cavalos para o transporte, coelhos, galinhas, perus, pombas, cabras, entre outros. Destes todos, a criação de porcos era a mais importante. Os outros animais, além do porco, foram em necessidade de alimentação também. Então, o que veio para cá? Os mais resistentes, então as cabras, praticamente as cabras foram as primeiras que chegaram porque elas resistem mais. Depois, mais tarde, quando os imigrantes daqui foram para a fronteira fazer taipas, como pagamento eles trouxeram animais de lá. Então eles trouxeram as vaquinhas, trouxeram os boizinhos, trouxeram os cavalos. E isso eles iam vendendo e trocando aqui com os agricultores daqui. A ovelha entrou para lã, mas deve ter sido mais na região de onde vieram os tecelães. E esses tecelões não foram os da linha Araripe, foram os da linha Imperial, que teve mais gente que trabalhou em tecelagem na Alemanha, na Europa, né, vamos dizer assim. Então os que vieram para a linha Imperial, talvez linha Brasil, mas linha Araripe não era tanto disso, não. Eles eram mais já virados para a agricultura também. Os instrumentos de trabalho eram fabricados pelos profissionais de cada setor, que havia entre os próprios imigrantes. O regime de trabalho adotado era o familiar. Só trabalhavam as pessoas da família. Empregados só em caso de doença ou morte de alguém. O pai assumia os trabalhos mais pesados. A mãe, além dos trabalhos domésticos, cuidava dos filhos, plantava hortaliças e flores, ajudava nos trabalhos da roça e lida com os animais. Pode-se classificar o trabalho em 3 setores. Primário, produção de bens por extração, agricultura e criação de animais. Produziam o necessário à subsistência, trocando ou vendendo os excedentes. Colhemos alguma coisa, o avô foi lá para picar café, levar para lá, para vender, para comprar as outras coisas que a gente também precisa dentro da cozinha. Eles levaram até picar café, a pé ou a cavalo. Secundário, quase só artesanato. Marcenarias, ferrarias, selarias, curtumes, sapatarias e alfaiatarias. Trabalhavam quase só sob a encomenda de peças. Isto aqui é a forma que o meu bisavô usou para fazer os primeiros tijolos para montar as moradias, né? Estes faz parte dos tijolos, dos primeiros que foram fabricados aqui, sem máquina, tudo feito serviço à mão. Olha aqui, ó, né? Foram enchidos, secados, queimados e estão aqui eles, né? Peças com mais de 100 anos de idade, inteirinho, sonzinho, tudo nos trinques, né? Tá. Outro detalhe muito importante. Antigamente aqui os primeiros imigrantes derrubaram árvores, racharam telhas, né, tabuinhas, né, fizeram os telhados. Depois o nosso bisavô inventou esta telha, né? A maior telha que já se viu, que se conhece, foi fabricada aqui pelo nosso bisavô, né? Foram montados os telhados, né? Após esse modelo, né, saiu um outro modelo de telha, né, um pouquinho menor, né, cujo telhado podemos ver aqui em cima, né. Terciário, comércio de bens impossíveis ou quase impossíveis de serem produzidos no lugar. Sal, açúcar refinado, café, tecidos, zinco e ferro.
Aqui se destaca o papel importante dos caixeiros viajantes, que eram, ao mesmo tempo, vendedores e compradores por troca dos excedentes: banha, ovos, manteiga, feijão e veículos de divulgação de notícias e histórias de uma colônia para outra. Os produtos excedentes eram no início trocados entre si. Mais tarde, iniciam algumas trocas a nível regional. Surgiram, então, organizações econômicas. O sistema cooperativista polarizou os interesses da população, até pelo espírito associativista dos boêmios. Organizado pelo padre Theodor Amstad, fundou-se na linha imperial em 1902. A Cooperativa de Crédito e Poupança Caixa Rural, a primeira na América do Sul. Muitas outras cooperativas de produção de Nova Petrópolis não deram certo, faliram. A Caixa Rural resistiu a tudo, tendo como gerenciadores, na sua maioria, os imigrantes boêmios e seus descendentes. Os imigrantes mandavam seus filhos à escola. Mesmo descalços e roupas simples, ninguém deixava de frequentar as aulas. Não havendo professores formados, escolhiam como mestre alguém da comunidade. No início, as aulas eram apenas em língua alemã. Só mais tarde aprenderam a língua portuguesa. Como exemplo de dedicação ao magistério entre os boêmios, podemos citar Francisco Hillebrand, o Franz. Já veio como professor auxiliar. Estudou a língua portuguesa através de livros. Foi professor público em Linha Brasil. Em casa ensinou português aos sobrinhos. O Franz, conhecido assim como um professor, ele veio aos 17 anos e começou aqui a dar aula aqui nas 9 colônias para os próprios irmãos. Foi o único. Depois ele se mudou para a linha imperial como professor. As crianças deviam aprender, além de ler e escrever, a língua portuguesa, aritmética, especialmente fazer contas de cabeça. Além disso, aprendiam geometria para calcular o conteúdo de recipientes, agrimensura para medir terras, estudavam história, geografia, canto e música e religião. Esta era muito importante. O empenho destes professores era tal que a região sempre foi considerada de grande cultura. No início do século XX, os governos entraram na escolarização, com o objetivo principal de nacionalizar os colonos. O aparecimento de sociedades culturais e recreativas deu-se pela necessidade de haver um centro comunitário e, não poucas vezes, pela necessidade de segurança nos períodos de conflitos, como dos Maragatos. Ich kann mich immer noch gedenken, wie die Schützer marschiert sind, von Schulgang. Der Papa hat eine weiße Uniform gehabt und hier mit so blauer Kräuter hier, Schule. Os imigrantes tinham direito de usar armas e todos procuravam ter armas boas, porque eles tinham que se defender dos animais selvagens, que eram muitos naquela época. Então o armamento era imprescindível. Quando chegou o ano de 1893, o Rio Grande todo foi abalado pela Revolução Federalista, chamada Guerra dos Maragatos. E então as colônias eram invadidas por bandos que se intitulavam revolucionários. E justamente aqui, na nossa região onde os boêmios foram assentados, era o caminho pelo qual passavam aqueles bandos que vinham dos campos de cima da serra. É claro que os boêmios não estavam organizados, os migrantes, e por isso, no primeiro momento, sofreram muito, porque tinham que entregar seus animais, tinham que entregar suas armas, e tinham que entregar até mantimentos, e muitas vezes, então, ainda eram obrigados a entregar seus próprios filhos para acompanhar os bandos que se intitulavam revolucionários, né? Nesse meio tempo,
surgiu aqui na linha imperial um professor chamado Stehlich, Alfredo Stehlich, que era uma pessoa na Alemanha. Ele era treinado, provavelmente ele era militar na Alemanha, e ele sabia como se fazia o treinamento militar, e ele começou a organizar os colonos, e justamente entre os boêmios ele conseguiu bastante sucesso nisso, para defender-se contra as invasões desses bandidos, desses maragatos, né? Quando terminou essa revolução em 1895, então ele criou aqui, com esses colonos já organizados, como forças paramilitares, organizou aquelas sociedades de atiradores, chamadas em alemão Schützenvereine. E eles então adotaram um uniforme de atirador, os grandes chapéus de atirador, cada um com a sua arma, e então estabeleceram assim uma tal de liturgia de ação, e passaram a ser não só atiradores como esportistas, mas também para defender a própria comunidade, né? Uma tradição antiga que renasceu aqui. E era muito importante que, além da sede de Nova Petrópolis, onde também havia boêmios, lá na linha imperial, na linha Araripe, na linha Brasil, esses grupos se formaram e tiveram muito sucesso. Inclusive na linha Araripe e linha Brasil, sociedades de atiradores, como aqui em Nova Petrópolis. Na linha imperial a sociedade era de canto, mas também tinha o seu grupo de atiradores, né? Então aquilo interessante que justamente nessa região que se espalhou bastante essa tradição dos Schützenvereine. E hoje então temos ainda as sociedades, todas elas com seus grupos de tiro, e fazendo as suas festas anuais do tiro-rei, do Königsschießen, né? E fazendo então suas competições que continuam desde aquela época. A construção, organização e manutenção das sociedades de todos os tipos e até das praças era feita pelos próprios imigrantes. E a Igreja São Lourenço da linha imperial. Para a construção da igreja, até os ingressos cobrados para assistir às peças de teatro, tão ao gosto dos boêmios, foram usados. Em 1941, por ocasião do Congresso Alemão em Cerro Azul, foi então concretizado que no próximo 1942 se realizasse então o Congresso Alemão. Estando reunidos também boêmios, aqui nesse prédio funcionava uma pequena cantina e lá se reuniam à tardezinha para tomar seu copinho de vinho, que eram o Alfredo Kehl, Rudolf Neumann, Hugo Neumann e José Otto Neumann estavam reunidos. Mas onde é que se viu fazer o Congresso Alemão na linha imperial, que nós não temos o que apresentar? Logo de frente da igreja existia um banhado. Então dizia entre si, mas nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer um aterro. E quem sabe nós vamos construir uma praça nesse lugar. Amanhã à tardezinha vamos iniciar. E realmente, no dia seguinte, 3 vieram, dos 4, 3 vieram com a pá, e outra veio com picareta, outra veio com carinho de mão. Surgiram pessoas se oferecendo, sem serem convidadas. Vieram através de mutirão, não durante o dia. No fim do trabalho, braçal da agricultura. O mais que tinha eram 80 pessoas trabalhando. Na época não havia energia elétrica na localidade. Havia uma pequena usina que era do João Kehl, mas através dessa ideia de construir essa praça, o João Kehl cedeu a energia. E aí colocavam uma lâmpada, mal chegava a iluminar. Numa noite tinha 26 carroças puxando terra.
do diário, o pai registra o seguinte: foram necessárias 2.500 carroças de terra para aterrar aqui o terreno, fora os inúmeros carrinhos de mão que foram trazidos para aterrar o terreno. Esse desenho dos canteiros foram idealizados pelo Sr. Hugo Neumann, que era fotógrafo. Então, na época que era a guerra, em 1942, aí veio o decreto do governo, proibiam energicamente que não poderão ter manifestações em línguas estrangeiras. Então, a comissão organizadora simplesmente dizia assim: olha, se não podemos realizar em língua alemã, que adianta nós inventar agora em português, porque ninguém entenderá, ninguém entende português. Decidiram, não, nós não vamos mais realizar aquele encontro. Bandas de música nunca faltavam nas comunidades dos boêmios. Eram conhecidos como bons músicos, mostravam um capricho especial, solene, em todas as apresentações e festas. Se em outras colônias não houvesse uma banda, os boêmios eram convidados e percorriam longas distâncias a cavalo para tocar nos querpes. As sociedades de cantores espalhavam-se por toda parte. Podia uma localidade não ter escola ou igreja, porém nunca faltavam corais. O objetivo era abrilhantar a vida da comunidade, principalmente em ocasiões especiais. Cada pessoa podia fazer parte de quantas sociedades ou grupo quisesse. Todos estes núcleos tinham estatutos rigorosamente respeitados. Quando expirava o mandato da diretoria, realizava-se eleições e os novos empossados assumiam as funções sem receio de contestações. Qualquer problema e divergência encontrava solução sem interferência de estranhos. Isto tudo denotava a autossuficiência da entidade. Também não havia preocupação com a personalidade jurídica para habilitar-se ao recebimento de subvenções ou auxílio de governos. Os recursos eram levantados dentro do quadro de sócios. Mas o tempo passou. Decorreram 140 anos desde a vinda dessa corajosa gente. E o que mantemos hoje como lembrança, como laço com o berço natal dos nossos ancestrais? Nos comentários que se faz sobre a imigração boêmia aqui em Nova Petrópolis, normalmente se destaca muito as dificuldades. O que a gente deve ressaltar, e eu faço questão, que eles na realidade tiveram um grande sucesso. Porque passados os primeiros anos de adaptação, onde as pessoas tiveram que construir a sua primeira residência, a sua primeira cabana, abrir o seu lote, passaram a morar ali e já, sendo as terras muito férteis, a caça abundante, passaram a ter alimentação com fartura, uma residência agradável e a proximidade dos colonos alemães que já estavam aqui há mais de 20 anos, podendo socorrê-los facilmente, sem grandes transtornos. Assim, o que aconteceu? Já nos primeiros anos, esses colonos construíram casas boas, tiraram fotos que nós temos que mostram que estavam perfeitamente adaptados, e eu poderia dizer que se criou, na realidade, uma classe média rural. Esta verdade é constatada em fotografias, em casas comerciais, em residências que foram construídas no fim do século XIX, início do século XX, e dá notícia de muitas associações culturais, religiosas, quer dizer, havia uma vida social intensa, né? E os colonos usufruíram disso, estavam todos perfeitamente integrados nessa realidade. E a colônia prosperou muito, porque aqui encontraram que se propunham terra abundante e fértil, comida abundante e paz. Houve uma outra escaramuça, mas no período geral foi de grande paz na colônia.
esta grande verdade. Destaca-se que lá pela próxima década de 1920, as terras começaram a ficar escassas. E então nós vemos a partir da década de 1915, 20, um movimento de imigração. As pessoas, as novas famílias passaram a emigrar para novas colônias, que se situavam no oeste de Santa Catarina, como Itapiranga, por exemplo, no norte da Argentina, como a província de Misiones, no oeste do Rio Grande do Sul, como a região de Santo Cristo e Ijuí, e as pessoas passaram a emigrar. E essa nova geração que ficou aqui foi próspera. Até a década de 50, 40, 50, que eu me lembro muito bem, havia só colonos bem com a vida, progredindo, produzindo bem e vivendo uma vida na nova pátria com plena realização. As bandas, mesmo não sendo mais na maioria de descendentes boêmios, existem até hoje e caracterizam a cultura da população de Nova Petrópolis. São presença indispensável, abrilhantando e alegrando os eventos. Os corais são famosos. Cada sociedade ou igreja possui o seu. Interessante é observar que todos os cantores utilizam partituras. São presença importante tanto nas horas alegres, missas, cultos, encontro de corais, como em horas tristes, enterros. Macht deine Lebensmann das Herz nicht schwer, wenn wieder Frühling ist, geh ich ja wieder, wisch mir die Tränen ab und wein nicht mehr. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, kenn ich einmal ins Schatz bei dir. Kann ich dann mein Heilig sein, kann ich doch mein Freund an dir. Vocês construíram a casa na rocha, sobre a rocha do amor, parabéns. Vocês construíram a história com a bênção do Senhor, parabéns. Por isso chegou esse dia. A Caixa Rural, primeira cooperativa de crédito na América Latina, foi fundada em 1902 pela liderança do padre suíço Theodor Amstad e a garra de 20 fundadores, muitos boêmios que hoje garantem a Nova Petrópolis o título de capital nacional do cooperativismo e a irmandade cooperativista com a cidade argentina de Sunchales. A antiga Caixa Rural, junto a outras cooperativas, criou o Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo, que está presente em vários estados do Brasil. Na linha imperial, formou-se em 1987 o grupo de danças folclóricas Bemerland Tanzgruppe. Na linha Brasil, em 1990, surgiu outro grupo de danças descendentes de boêmios, com o nome de Sonnenschein Tanzgruppe. Na escolha dos nomes, dos trajes típicos e do repertório de danças, fica inserido o conhecimento das raízes históricas. Desta forma, foi resgatada a origem boêmia dos jovens dançarinos. Estas informações são repassadas ao público em cada apresentação, tanto no Brasil como em outros países. Alguns dos descendentes aqui residentes, ao longo dos últimos anos, visitaram a Boêmia de forma esporádica. Cláudio Hillebrand, 1982, Cláudio Saib, 1983, Walter Wollmeister e esposa Lisette Neumann, 1995. Em 1992, com a visita de boêmios residentes em Buenos Aires, Argentina, foi criado em linha imperial Nova Petrópolis o Freundeskreuz Sudetenland, com a presença de 43 descendentes de Nova Petrópolis.
Em 1995, o Bemerland Tanzgruppe realizou a primeira de várias edições do Relembrando Linha Imperial e Sudetenfest. Os próprios componentes do grupo fizeram um resgate histórico junto às suas famílias e vizinhos. O pré-evento marcou muito cada um. Houve uma redescoberta e a aproximação familiar. Evidenciou-se a origem e história de seus avós boêmios, suas dificuldades e conquistas. Na ocasião, foi feita também uma grande exposição de objetos e documentos antigos. O grupo apresentou danças boêmias, um pot-pourri com a história dos imigrantes e uma peça teatral escrita por Alberto Hillebrand. A segunda edição contou com a presença de 30 boêmios da Argentina e de 24 de Santa Catarina. Em 1998, o Freundeskreis Sudetenland e o grupo de danças Bemerland Tanzgruppe de Linha Imperial, coordenado por Adélia Hillebrand, fizeram uma viagem para a Alemanha e República Tcheca. Foi feita uma visita especial às vilas de onde emigraram os Neumann, Hillebrand, Kraus-Penhar e Chile. Todos eram descendentes de boêmios. Em Grotau, foi feita uma integração com pessoas de um clube que falavam o idioma alemão. Mesmo não tendo sido uma visita oficial, o simples fato de ter pisado o solo do berço dos avós causou uma forte emoção. Em cada uma destas localidades, fotos foram tiradas para mostrar aos parentes daqui. Em 2006, organizou-se na Linha Imperial e 9 colônias um roteiro rural cultural, cujo foco principal é a vinda e a vida dos boêmios em Nova Petrópolis. O roteiro consta de 5 pontos a serem visitados. O Museu de Família Alberto Hillebrand, onde objetos, móveis e documentos relatam a história dos Sudetos alemães. O Moinho e Serraria, também da família Hillebrand, datados do século XIX, uma das bases econômicas da época. A Casa de Pedra, da família Altreider, é um conjunto arquitetônico e antigo armazém, onde eram celebrados casamentos, bailes e festas. Quando os visitantes do roteiro são um grupo, ensina-se ali algumas danças folclóricas. A propriedade rural da família Hillebrand e Janel. Cartas e fotos da família Janel relatam a emocionante decisão do Sr. Janel de emigrar para o Brasil, sozinho, para mais tarde buscar a família. Esta propriedade mostra a vivência dos agricultores migrantes e se pode degustar diversos produtos coloniais. O armazém da Rosa Mosqueta. Esta rosa é a Rosa da Vitória, símbolo dos boêmios. Aqui se aprende sobre os produtos extraídos desta planta. Este roteiro tem atraído um bom número de visitantes, principalmente grupos da melhor idade e alunos, em cuja base curricular consta a imigração no Rio Grande do Sul. Além deste roteiro, na mesma localidade de 9 colônias, existe o Recanto dos Pioneiros, também aberto à visitação e voltado à epopeia boêmia. Nesse local, ainda é conservado o túmulo do imigrante Josef Hillebrand. Em 2007, com a vinda de autoridades e do grupo de danças Nissanka de Jablonec para participar do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, foi assinado o ato de irmandade de Jablonec nad Nisou e Nossa Cidade. Presentes à reunião oficial, Lucas Pleticha,
vice-prefeito de Jablonec, Stanislav Kazetsky, cônsul-geral da República Tcheca, Grupo Nissanka, autoridades locais e representantes dos descendentes boêmios. Desde então, o Consulado-Geral da República Tcheca no Brasil cedeu uma professora para ensinar o idioma tcheco aos interessados. Dobrý den, my jsme v Brazilci ze Nova Petrópolis a studujeme český jazyk. Jak si máte? Pode dar? Dobrý den. Jsem ráda, že jste tady. Sedněte si, prosím. Děkuju. Já nemluvím toho česky. Já mluvím trochu německy, portugalsky. Jsem rád, že já jsem tady v České republice, protože Česká republika je země moje rodiče a prarodiče. Tady je ta káva. No, a co vaše manželko? Ještě je nemocná? Ne, je zdravá. Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme víme komu, malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes Betlémě narozenému. Prostáváš čezdoviničky, jaká hrušky i trojničky, za naše zpívání, za koledování, dej nám Pán Bože poženání. To je od mojí babičky. As aulas estão sendo ministradas nos segundos semestres de cada ano. Em 2008, recebemos a visita do embaixador da República Tcheca, Ivan Jančarek, e do ministro da Educação, Ondrej Liška. Ainda em 2008, os grupos da linha Imperial e linha Brasil viajaram para Jablonec, na República Tcheca, para participar das festividades típicas do período pascal nesse país. Na ocasião, os grupos foram recebidos em Praga, no Senado, quando teve um bate-papo informal com alguns senadores. Houve também visita a Liberec, Turnov, Novibor, Rheindorf, Dietrichhof, Kraipitz e outras localidades. Junto com o grupo, viajaram Antônio Tille, Nestor Grins e Ovidio Hillebrand, que aproveitaram para se aprofundar na história, visitar as aldeias de sua origem, cemitérios e até mesmo localizar as casas dos avós e bisavós. Merece ser mencionada a grande e valiosa ajuda do Sr. Lukasz Pletisha, então vice-prefeito de Jablonec, que os levou, além de nestas localidades mencionadas, ao Arquivo Histórico de Praga, onde puderam examinar documentos de mais de 200 anos, mapas traçados à mão, indicando as prioridades agrícolas de Hillebrand, Obitz, Tille, Kraus-Penhar, Václavic, Ullmann, Krause e Knie, com normas para a recuperação do solo. Com o retorno do grupo, foi retomada a organização da Associação de Descendentes dos Imigrantes Boêmios, com eleição de diretoria, criação de estatutos e registro oficial. Em 2009, recebemos a visita de Peter Husek, parente de Nestor Grins. O encontro acontecera durante a viagem de 2008 na biblioteca de Liberec. Com ele veio Karel Radetsky. Em meados de 2009, veio para Nova Petrópolis, acompanhado pelo Sr. Kamil Pilatic, do Consulado-Geral Tcheco, o renomado fotógrafo Jindřich Streit, com o objetivo de tirar fotografias artísticas de situações raras na vida cotidiana dos descendentes boêmios. Estas fotografias foram publicadas em 2010 em livro especial com lançamento em São Paulo. Ainda em 2009, Ovidio Hillebrand recebeu do Ministério de Assuntos para os Compatriotas Descendentes no Exterior uma bolsa para o curso de verão da língua tcheca, ministrado pela Universidade Carlos IV de Praga. O curso aconteceu na cidade de Dobruška, com 72 estudantes de 36 países. Em agosto de 2009,
Por um projeto do vereador Pascoal Grins, foi aprovada e sancionada a lei que denomina as localidades de Linha Imperial, Linha Brasil e Linha Araripe como Distrito dos Boêmios. Também em novembro desse ano, recebemos a visita de Vladimir Eisenbruck, embaixador para assuntos dos compatriotas tchecos no exterior. Em 2010, o grupo Nissanka retornou a Nova Petrópolis, ocasião em que mais uma vez estreitamos laços de amizade e cultura. Em setembro de 2010, as meninas cantoras de Nova Petrópolis viajaram em turnê artística para a República Tcheca. Nestor e esposa acompanharam o grupo. Nestor também participou do encontro de descendentes tchecos que acontece todos os anos em forma de festival. Em outubro, Ovidio Hillebrand participou do Encontro Nacional das Associações Tcheco-Alemãs, onde, como convidado, falou sobre boêmios e descendentes em Nova Petrópolis. De setembro a novembro deste ano, também aconteceu, no Castelo de Praga, uma exposição intitulada Passos Tchecos no Brasil. O evento foi organizado por Peter Polakovic. Documentos e fotos dos boêmios de Nova Petrópolis também estavam expostos. Em futuro próximo, a exposição será permanente em Ralsko. A história da humanidade sempre mostrou que não é fácil a convivência entre os povos. Sabemos que houve conflitos no passado. Os tempos são outros, as pessoas são outras, e queremos esquecer qualquer mágoa que possa existir. Queremos viver de forma harmônica, vendo os descendentes como verdadeiros irmãos, numa amizade fraternal. Afinal, a história não poderá anular o ponto de referência do berço onde nasceram os ancestrais. Brasil e República Tcheca estão desta forma unidos.